foram atiradas, arremessadas aqui ao ônibus do Internacional. O segurança ali deu uma gravata em um deles, machucou bastante até, mas é um clima de muita tensão agora. Boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. Olha, terceira rodada do Gauchão e nós já temos polêmicas, cobranças, mas também tem revelações, tem belos gols e a gente vai repercutir tudinho hoje aqui no programa. Você sabe, é a nossa resenha diária e quem chega nela, Caco da Moto. Oi, Caco. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você de casa. O Internacional perde e vai ter que mudar o planejamento. Foi mal no primeiro jogo e tem 2 derrotas consecutivas já no Campeonato Gaúcho. Vamos falar também do Grêmio hoje aqui no Donos da Bola, Cris. Vamos falar sobre Grêmio, sobre Inter. Tem a visita da nova Miss Rio Grande do Sul, Be Emotion 2019. E eu quero convocar você que está aí ó, do outro lado da telinha, nos assistindo, ligados no Donos da Bola. Mande uma foto ou vídeo com a sua camiseta do time do coração que está disputando aí o Campeonato Gaúcho. Para quem você está torcendo no Gauchão? Mande lá para o nosso WhatsApp, 51 99224 1220. E começamos já com destaque de Matheus Dávila e a derrota do Internacional. Boa tarde, Matheus. Fala, Cris Bart. O Internacional foi derrotado aqui no estádio Passo da Areia pelo placar de 2-0. Jogo cheio de polêmicas por conta do gramado, temperatura elevadíssima e o resultado mais uma vez não veio. A segunda derrota consecutiva do Inter e agora um clima de instabilidade, uma pressão que toma conta da comissão técnica. A gente vai falar muito ainda sobre essa derrota do Internacional aqui nos Donos da Bola hoje. Lembrando a você que logo mais à noite, às 20 horas, tem a estreia do Grêmio na Arena. Grêmio e Juventude, hoje aí, ó, 8 da noite, a estreia do Grêmio na Arena recebendo o Ju. Vamos agora ao vivo com informações do Grêmio. Quem está lá na concentração do Grêmio no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, é o repórter Marcelo Salzano. Boa tarde, Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Falo aqui da concentração do Grêmio no bairro Moinhos de Vento. Um clima de muita tranquilidade. O jogo logo mais contra o Juventude às 8 horas da noite na Arena. O técnico Renato Portaluppi vai escalar a equipe considerada titular. Porém, nessa equipe considerada ideal, 2 desfalques. Um na defesa e outro no meio-campo. Daqui a pouco eu volto e amplio todas as informações do Grêmio aqui no nosso Donos da Bola. Cris. Obrigada, Salzano. Bom trabalho por aí. Caco, se está tranquilo lá na concentração do Grêmio, não foi tranquilo o fim de partida ontem do Internacional contra o São José no Passo da Areia. E essa informação que chega agora com o aniversariante do dia, Gabriel Correia, que está lá na Central Band de Esportes, trazendo aí informações sobre essa confusão depois do jogo do Inter. Mas antes quero te dar feliz aniversário. Parabéns, Gabriel. Obrigado, Cris. Obrigado, Caco. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando, Donos da Bola. Pois é, não foi muito fácil para o Internacional no pós-jogo. Alguns torcedores acompanharam o ônibus do Inter, mas não foi para aplaudir e tentar dar incentivo para a próxima rodada. Torcedores do Inter acompanharam o ônibus que saía do estádio do Zequinha, lá no Passo da Areia, e apedrejaram o ônibus do Internacional. Alguns foram parados pela polícia, pelos seguranças do clube. Inclusive o Marcelo Salzano relatava durante a transmissão na Rádio Bandeirantes, uma gravata recebeu um dos torcedores, mas na saída que não foi nada tranquila para os jogadores e a comissão técnica. A gente vai vendo a imagem, ó, o ônibus saindo, bem no momento que os torcedores começam a apedrejá-lo, e aí ele acelera para sair do lugar ali lá no Passo da Areia, lá no estádio do São José. Um momento complicado, o Inter perdendo seu jogo aí contra o São José, momento complicado viveu nessa saída, viu? E aí a gente pode até acompanhar, porque essa saída não foi fácil. E o Roberto Melo, ele falou também sobre essa derrota, sobre essas críticas do torcedor. O torcedor, ele tem direito, né, de se manifestar, desde que dentro, né, acho que pacificamente. Eu tenho direito de não concordar, eu acho que, como tu mesmo disseste, é a terceira rodada, apesar de não ser aquilo que nós planejávamos, né, 2 derrotas, mas
chegar a esse ponto, né, de não concordo com isso. Acho que não jogamos bem realmente. O segundo jogo contra o Pelotas, acho que não merecíamos a derrota, merecíamos ter vencido o jogo, tivemos diversas oportunidades, 2 bolas paradas, né, de desatenção, tomamos 2 gols. Hoje, novamente, mais uma bola parada, tomamos o segundo gol, que foi que definiu o jogo, mas acho que acima de tudo precisamos melhorar, temos que melhorar e é para isso que a gente vai a partir de amanhã trabalhar. Olha, Caco, o Inter precisa melhorar sim, não era o que o torcedor estava esperando, não podemos esquecer que é mérito do São José, do trabalho sério que o São José está executando. Enfim, o torcedor pode reclamar, chorar e tal. Agora, a violência é algo inaceitável. Não, o torcedor pode protestar. Gente. Claro, o torcedor tem todo o direito, como o Melo, nisso eu concordo com o Melo, o torcedor tem direito de protestar. Porque eu não concordo, a gente vai ver na reportagem em seguida, é a reclamação do Internacional, do dirigente do Internacional e não do Odair, em relação ao gramado, colocando desculpa e achando, eu vou falar depois mais isso, achando que o jogo do Pelotas o Inter merecia vencer. Não merecia vencer, não. Mas esses episódios de violência contra os jogadores, ou enfim, tem que acabar, Não, isso é gente, ridículo. isso aí já deu, né? Até nem tinha tanta segurança ali, porque não se esperava isso. Isso aí acabou, né? Tem que parar com isso, e teve isso até no Pelotas, né? Daqui a pouco a gente vai trazer isso lá de Pelotas, lamentavelmente agredindo o presidente do clube. A gente vai falar sobre isso. Mas a história de São José 2, Inter 0, quem conta pra gente é o repórter Matheus Dávila. É típica receita de campeonato gaúcho. Estádio Passo da Areia, duelo de times da capital e gramado sintético. Claro, tem o calor, muito calor. O resultado disso só poderia ser reclamação. Quem marcou essa partida, né, devia vir jogar pelo menos 10 minutos. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que quem marcou essa partida deve estar na praia e não devia estar aqui no estádio. Futebol é em qualquer lugar, mas o piso muda, a gente até se adaptar, até ter um pouco mais de confiança, muda. Quando a bola rolou, o termômetro marcava 34 graus em Porto Alegre. No gramado, a última medição marcava 60 graus de temperatura. Nesse caldeirão, Rafael Sobis fez a sua estreia como titular. Lembrou o que é gauchão e assustou também com seu chute. Mas apesar disso, a realidade é que a primeira etapa não teve nada. Poucas oportunidades. E a razão era o calor, que rendeu inclusive 2 paradas técnicas para reidratação em apenas 45 minutos. No segundo tempo, a coisa mudou para o São José, com direito a golaço para abrir o placar. Márcio Jonathan, aos 10 minutos, 1-0. Fui feliz na finalização e pude ajudar meus companheiros, isso é importante. O gol sofrido não acordou o time. Pelo contrário, nada aconteceu com o Internacional. Nem mesmo o recém-chegado Trellis, que entrou no segundo tempo, conseguiu mudar alguma coisa. E numa bola parada, mais uma falha defensiva aérea. Tássio garantiu o marcador. Sabe que o Campeonato Gaúcho tem essa característica. Até quando eu não jogava, sempre falava que o futebol gaúcho é um futebol de imposição física, de bola aérea. E a gente está vivendo isso. Então a gente tem que conversar, trabalhar e para minimizar essa bola parada. Foram mais de 90 minutos de bola rolando aqui no estádio Passo da Areia e o gramado foi a principal polêmica do domingo. Os jogadores criticaram, a direção também caiu em cima. Mas apesar disso, o técnico Odair Hellmann isentou a grama e culpou o Inter, dando parabéns ao São José. Sem desculpa do gramado, em primeiro lugar, sem desculpa de calor. Nós não perdemos por isso. Méritos do São José que ganhou a partida. Tirando isso, claro que nós temos mais dificuldade por não estar treinando todos os dias aqui do que o São José, mas sem desculpa de que gramado ou calor foi o que fez a gente perder a partida. Dificultou para nós um pouco mais? Dificultou. Algo que pouco aconteceu em 2018, começa em 2019. 2 derrotas seguidas, abalando a confiança do vestiário. Pouco tempo para trabalhar tem o Inter. Quarta-feira, encara o Veranópolis. E o objetivo é vencer para espantar qualquer tipo de crise para longe do Beira-Rio. 2 derrotas consecutivas, tu acha, Caco, que já é motivo para se pensar numa crise?
Não, crise é muito cedo, porque é normal, às vezes, acontecer isso. O que é anormal são as 2 derrotas consecutivas. Isso é anormal, mas não a ponto de crise. É que se esperava, o planejamento do Internacional tem que mudar. Se esperava que o Internacional, amontoando jogadores recém-contratados e a garotada com time reserva, poderia dar certo. No primeiro jogo jogou mal, achou um gol. Neste segundo jogo dos reservas contra o São José, perdeu por 2-0 e criou muito pouco, colocando aí recém-contratados. O Sobis jogou no Inter, mas não neste Internacional. Sim, o Trellis recém-estreando. Então é muito complicado isso. Mas se acreditava que individualmente, por ter melhores jogadores do que o São José, no papel, mas na prática isso não se deu. E os titulares que têm entrosamento começaram muito mal aí sim, pelo desgaste. A análise é um pouco diferente, porque cada time são quase 3 times. O primeiro, o segundo e o terceiro, que tem um pouco dos reservas do primeiro. Então o planejamento agora tem que ser com os titulares, com o que tem de melhor, porque o Inter agora não pode mais desperdiçar pontos. Só tem uma coisa importante, a gente está vendo o gramado aí, antes de começar o jogo, que foi medido a temperatura do gramado, 60 graus. Mas aí foi molhado uma meia hora antes e baixou já para 40. Mas igual, não serve como desculpa, o calor do gramado ele é igual para o São José e para o Inter. É igual para os dois. A única coisa que muda... A única coisa que muda é essa questão de saber jogar um pouco mais no gramado, no piso diferente. Mas será que não é o caso, horário de verão, o verão aqui, que é castigante, esse jogo ser mais à noitinha? Sim, é isso que deveria ser feito. Essa crítica é válida do Roberto Melo. Bota o jogo à noite, né? Então, bota o jogo à noite e aí não tem isso. Sobre o gramado sintético lá do Passo da Areia, que está gerando tanta polêmica, é o debate lá na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Vamos espiar. Mas já antes de falar do Grêmio, eu dei um teaserzinho antes do intervalo. Realmente vocês acham que o time do Internacional é montado para ser atacado? Já estamos agora também lá pela TV Bandeirantes, nos donos da bola com a Cris e o Caco. A minha dúvida só é o comprometimento ou a falta de comprometimento de alguns jogadores. Ontem a declaração do Parede ao final do jogo leva para esse lado. Que é um menino que está chegando, que nem conhece ainda a história do Internacional. Né? Também acho, mas ele foi sincero. Só está na hora de pegar um pouco mais. Mas joga pouco. Não, mas eu estou falando no contexto do que ele levantou. Não estou analisando ele. O Internacional não está andando de pantufa em campo. Vou te dar o Neilton, por exemplo. O Neilton é um jogador que faz tudo diferente. Eu gosto do Neilton, acho um bom jogador. Num determinado momento do jogo, o Neilton passou a não dividir mais bola, passou a não ir mais a morrer. Eu me boto no lugar dele. Logo ali tem Libertadores. A boleirada não vai jogar as ganhas nessa fase aqui, a não ser que tu seja o Parede. Tudo bem, mas então tu deixa jogar os que estão as ganhas. Não, mas aí é uma questão do treinador. Eu claramente vi assim, o Neilton começou com um empenho, quando o bicho começou a pegar, ele reduziu o ritmo dele. O Sobis passou o jogo inteiro sem dividir uma bola. Ele fazendo tudo protocolar ali, toca a bola para cá, bem, mas aí tu concorda com o que disse o Guilherme Parede ao final do jogo? Porque ele viu o estante de campo. Eu até aceito o que o Parede faz, porque o Parede tem que jogar morrer, porque ele não existe ainda. Ele tem que jogar morrer. Mas ele não estava errado. Mas ele vai... Eu tenho certeza que ele vai pagar caro essa declaração. Ele vai ser engolido pelo vestiário. Porque ele não pode falar isso. Um cara que está chegando... O Lindoso falou isso também. O Lindoso é outro que não pode falar. A entrevista foi na mesma linha, né? O Lindoso também cobrou atitude. E me parece que a questão do Internacional ela vai além da atitude, porque é uma questão, do ponto de vista tático, Paulo Leste, tu bate tanto nessa questão aqui. E tu tem razão, o Inter é uma equipe que sabe se defender bem e quando precisa jogar tem dificuldade. Mas o que faltou mais pro Internacional no jogo de ontem, para vocês? Olha, eu acho que nós não podemos analisar só o jogo de ontem, tem que analisar... É o contexto? É o contexto, é o jogo contra o São Luís, é o jogo contra o Pelotas. Exato. E é o jogo de ontem. Jogou mal em todas. Mas contra o Pelotas criou aquilo, contra o Pelotas teve... Ontem o Inter não deu um chute no gol. Então, contra o Pelotas, alguma coisa está errada. Contra o Pelotas tem bola na trave. Contra o Pelotas jogou o que tem de melhor, né? Isso. O time principal. Valeu aí, Bagé e a turma do Toque de Bola. Daqui a pouquinho a gente volta lá nessa resenha. Caco, tu concorda com o Paulete que daqui a pouco o jogador não vai mostrar muito serviço porque sabe que daqui a pouquinho tem Libertadores? Concordo, ainda mais, daí sim num gramado como esse podendo se lesionar. Ele deu tudo que podia o Neilton, até um certo momento. Depois ele trava e se desgastou também. Na volta do intervalo, a gente tem mais Grêmio, temos Luan, temos Vivo, lá da concentração do Grêmio mais internacional. Não saia daí que a gente já volta.
Estamos de volta com os donos da bola, eu e Caco da Mota aqui, ó, e a sua companhia. Vamos direto agora à concentração do Grêmio mais uma vez, onde está o repórter Marcelo Salzano e as informações do time do Grêmio que estreia hoje na Arena. É a estreia do Grêmio em 2019 na Arena contra o Juventude, não é, Salzano? Exatamente, Cris. De volta aqui da concentração do Grêmio. Hoje à noite, 8 horas, jogo contra o Juventude na Arena. E o técnico Renato Portaluppi vai escalar uma equipe muito próxima da ideal. Só que 2 serão os desfalques. Eles sequer estão concentrados aqui no bairro Moinhos de Vento. O zagueiro Kahneman sente dores musculares e o meia Montoya ainda não está nas suas melhores condições físicas. O Montoya, atenção torcedor gremista, ele fará sua estreia na quinta-feira também na Arena, só que este confronto será diante do São Luís de Juí. Renato ainda pode promover uma mudança no gol, colocando Júlio César desde o início e aí Paulo Vitor indo para o banco de reservas. Desta forma, a gente pode projetar o time do Grêmio da seguinte forma: a dúvida no gol entre Paulo Vitor ou Júlio César, Léo Moura, Jeromel, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez. No meio de campo, Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton. Na frente, o centroavante Jael. A gente falou no Luan, né, pessoal? Cris e Caco. E o Luan fala agora sobre os reforços do Grêmio até aqui na temporada de 2019. 4 já foram anunciados: o goleiro Júlio César, o volante Rômulo, o meia Montoya e também o centroavante Felipe Wiesel. A adaptação deles está sendo muito boa, tenho certeza que eles vão ajudar bastante, são jogadores de qualidade, já provaram isso, então só chega para somar. Nossa equipe, nosso grupo, né, um grupo que acolhe bem todos que vêm para poder ajudar, então tenho certeza, assim como nos anos anteriores, a gente vai ter um grupo forte para poder disputar todas as competições bem. Esta palavra de Luan, que estará em campo nesta noite diante do Juventude. A administração da Arena projeta um público de 15 mil torcedores logo mais às 8 horas da noite. Cris. Obrigada, Salzano. Caco, e a estratégia do Renato? Tu acha que ele está ali certo nesse Grêmio que ele está montando? Está correto. Você vê que o Renato tem uma vantagem em relação ao Odair, porque ele está corrigindo os erros do Grêmio no Gauchão do ano passado. Lembra que o Grêmio começou com um time de transição, se atrapalhou, e logo que o Renato chegou já se especulava aqui que o Grêmio poderia começar com o time de transição. Ele, não, vamos com os reservas. E quem são os reservas do Grêmio? Praticamente a maioria dos reservas que já jogaram no Brasileirão. Então esse time reserva do Grêmio já tem um certo entrosamento, diferente do Internacional. Tanto que o Montoya e o Felipe Wiesel não estão nesse time reserva. Eles vão estrear lá na frente com os titulares, até porque são potenciais para titular. O Wiesel no lugar do Jael e o Montoya no lugar do Ramiro. Mas enquanto isso, ele está testando até o Marinho no time. O Marinho está tendo uma boa oportunidade no time do Grêmio. Nos treinos foi bem, num amistoso contra o Ipiranga. Ele fez a jogada, sofreu o pênalti que o Luan marcou o gol. Estava muito bem na partida o Marinho. Depois de toda aquela polêmica que já passou dele jogar no Flamengo. Então o Grêmio, hoje, diante da sua torcida, a estratégia é interessante de jogar com os titulares, porque motiva o torcedor. O torcedor está vendo agora no Donos da Bola, está acompanhando na Rádio Bandeirantes e tem motivação a mais, ainda mais porque é numa segunda-feira, Cris, e todo mundo que foi para a praia e está trabalhando agora, ainda dá tempo de ir na Arena hoje à noite. Então é um grande atrativo, é um horário excelente. Não é um grande dia, é uma grande agenda. Eu gostei. Para verão é excelente. Segunda-feira de noite. Para verão é excelente, porque o final de semana é complicado. Claro que tem aí a questão de televisão, de televisionamento, o final de semana. É importante também, mas voltando um pouco, a gente está vendo imagens aí do Renato no Grêmio, mas o Internacional teria que jogar com o São José, ou o Grêmio, quem quer que seja, em televisão, em horário de televisão, não dá. Tem que ser em horário noturno. Não pode ser esse horário da tarde com aquele gramado. Mas voltando aí, o Grêmio nesse planejamento está muito correto. Esquema tático do Renato, ele tenta espelhar um pouco o time titular e reserva, a mesma coisa, dando aí oportunidade, por exemplo, para o Matheus Henrique, para o Jean-Pierre, que já vinham jogando e se entrarem no time titular, vão entrar praticamente na vaga de alguém, mas no mesmo sistema, né? Então é por isso que o Renato larga na frente, em relação não só ao Inter, fazendo a comparação, em relação a outros clubes e times do Brasil.
em relação a outros da Libertadores, né? O Grêmio está muito bem planejado pelo Renato. Agora, isso não significa que o Grêmio não vá se atrapalhar em algum momento, daqui a pouco até tropeçar contra o Juventude, porque a perna pesa realmente no início do campeonato. É complicado isso e a mesma coisa que vale, que o Paulete relatou do Inter, vale para o Grêmio. Tem muito jogador que chegando no segundo tempo segurando a onda vai se segurar, ali. sentir uma dorzinha, pede para sair. É isso aí. Caco, a gente estava falando aqui da confusão que aconteceu depois do jogo do Inter e confusão instalada lá em Pelotas. Depois da partida do Pelotas, Gabriel Correia traz informações, imagens de uma cena lamentável com violência física, enfim, Gabriel. Pois é, Cris, e a gente vai contextualizando, porque as primeiras imagens que a gente vai acompanhar são dos 2 torcedores que foram presos logo após esta confusão. Um torcedor já foi liberado e o outro que agrediu o presidente do Pelotas, o Gilmar Schneider, foi levado ao presídio em Pelotas. Eles foram logo após o empate do Pelotas em 0-0 com a equipe do São Luís de Ijuí, jogando na Boca do Lobo, invadiram a sala de coletiva. Terminou a entrevista coletiva, inclusive, do Diego Gavilã. Daqui a pouco a gente vai conferir justamente essa invasão na sala de coletiva e agrediram o presidente, o Marco Schneider, e também o diretor de futebol da equipe do Pelotas. E a gente confere, inclusive, a palavra do presidente que foi agredido. Logo após ele falou sobre este lamentável caso lá em Pelotas. Mais uma vez o Pelotas sofre de agressões no patrimônio e agressões dessa vez pessoais. O Álvaro levou um soco do Thiago Alemão e eu também acabei de levar um soco do Thiago Alemão. Isso aí é impossível um clube dominar. O clube não tem força de polícia. A segurança faz de tudo, mas infelizmente a gente está chegando num ponto que eu não sei mais o que fazer. Imagina eu trabalhar para Pelotas e levar um soco, cara. Um soco. Eu levei um soco, olha aqui, ó. Que isso, cara? Como é que a gente pode trabalhar assim? Olha aqui, ó. Eu nunca levei um soco na minha vida. Eu nunca levei um soco na minha vida. Como é que... E muita gente fica apoiando isso aí. O Pelotas perdeu mais de 200 mil com esse tipo de gente. E olha aqui, ó. Tá inchando, cara. Olha aqui, vocês olhem isso aqui. Como é que eu posso levar... Agora, o que aparece em Porto Alegre? O que aparece na mídia? A torcida do Pelotas. Aí quando vem, vamos levar mais... O que falta? O que falta para acontecer? O que falta? O que eu vou fazer? Vou lá denunciar? Eles vão presos, amanhã eles estão tudo aí. E aí o que eu faço? Me escondo? Desisto do Pelotas? É isso que querem? E querem ingresso de graça, Nós demos os ingressos suficientes que a gente combinou. Agora eles querem mais. Eles estão dizendo que eu estou terminando com o clube. Imagina isso. Então, por favor, eu tenho que entregar meu lugar, se é assim. A indignação do Gilmar Schneider, né? A gente vê ele que foi agredido, saiu, as imagens são bem chocantes, porque está bem inchado a parte que ele recebeu o soco. E tudo isso aconteceu logo após a invasão na coletiva de imprensa do técnico Diego Gavilã, que a gente também confere. Alguma coisa não estamos deixando acontecer. Mas... Cara, vamos cancelar a coletiva, por favor. E assim a imagem também chocante, os vidros sendo quebrados, a porta sendo arrombada e a confusão que está instaurada na equipe do Pelotas e na cidade, com o clube não estando tão bem, mas não pode nem justificar essa agressão ao presidente do clube, Cris. Meu Deus. Isso é coisa de criminoso, de bandido. Esse pessoal da torcida do Pelotas fazer isso é bandidagem, tem que ser preso, detido. Não é a primeira vez, já disse o presidente. Os caras voltam lá e fazem isso e acaba atrapalhando o torcedor de bem do Pelotas, que fez uma festa tão bonita no Beira-Rio. Que tá tão as feliz cores da camisa com essa... do Pelotas. É verdade, olha aí, presos, identificados. Um deles é o Thiago Alemão, né? Que já é reincidente disso, de torcida organizada. Como é que pode a revolta? A gente fica até tenso ouvindo a entrevista do presidente do Pelotas, o Gilmar Schneider, porque ele está com uma bola, um ovo na cara, um homem presidente que tem coragem de estar ali à frente do clube, recebendo esse tipo de gesto do próprio torcedor do Pelotas. Onde é que a gente vai parar com isso? De alguns poucos, né? Porque a torcida do Pelotas é maravilhosa também, de alguns poucos que estragam
estraga tudo. Sabe o que eu fico pensando? Com que clima esses dirigentes, esses jogadores, o treinador, que é o Gavilã, com que clima eles começam uma semana de trabalho? Não, isso gerou até muita confusão em relação às entrevistas do Gavilã. Foram canceladas de algumas entrevistas coletivas, até dando algum problema com a própria imprensa de lá. Gente. Porque o clima é muito tenso mesmo. Olha, que e essas não se pessoas... justifica esse tipo de coisa. Que essas pessoas tenham, assim, né, o poder mesmo de voltar aos seus trabalhos e... Tem que ter punição, Cris, tem que ter punição, tem que ser preso, detido, isso é crime, foi agressão, tem a prova, tem testemunhas ali, tem vídeos certamente que não nos mostraram aqui, porque é prova para a polícia. Vamos lá para a Rádio Bandeirantes, Alex Bagé, a turma do Toque de Bola estão debatendo sobre Montoya no Grêmio, vamos lá. Ele era volante, ele era o que era o Ramiro. Ele foi deslocado para o lado direito, foi o Cudê que colocou ele ali. Aquele time do Rosário que eliminou o Grêmio até. Em 2016, do Eduardo Cudê, ele tinha o Musto, que era o cara que ficava um pouco mais. Volantão. E o Montoya. E ele ganhou do Grêmio do Roger, espetando os volantes do Grêmio, que na época eram o Wallace e Maicon. Por isso que eu acredito que ele vai entrar nesse meio campo até com uma certa facilidade, porque ele consegue recompor. O Grêmio precisa de jogadores nas extremas que joguem e passem na frente da linha da bola. A dificuldade, nós falamos do Inter, o Grêmio tem. Eu estava pensando agora, olha a diferença do comentário nosso em relação ao Grêmio, em relação ao Inter. Das opções. Em relação ao Inter, nós falamos no Lindoso, nós falamos no Neilton, nós falamos só jogadores que vieram para compor. Nós falamos muito. O Grêmio, nós estamos falando o quê? Em titulares, em 4 jogadores. Essa é a minha opinião desde o início, a do Bagé também. O Grêmio contratou 4 titulares. Essa é a grande diferença. Se pegar, Júlio César ou Paulo Vitor, qualquer um pode ser titular. Júlio César vai jogar. Rômulo, Michel. Mas nós temos. Agora vamos para o outro lado, Paulo. O Grêmio perdeu o seu goleiro titular. Sim. O Grêmio perdeu o jogador que jogava do lado direito, que era o Ramiro, que era titular. O Grêmio perdeu 2 titulares. O Grêmio perdeu 2 titulares. Então, mas a recomposição é a altura. Lógico. O Montoya pode funcionar. O goleiro não, né? O goleiro é difícil, né? E a visão que eu tenho também... Na minha opinião, o Júlio César é mais goleiro que o Paulo Vitor. E a visão que eu tenho... o Paulo Vitor sim, mas não do que o Groy. Não, mas aí eu tô comparando com o que ficou. Só pra dar aí tu tem razão. O Inter tinha o Damião titular. Quem é que ele traz? Trellis. Mas acontece tu não traz um titular. Traz um menor. Mas é que o Inter está esperando pelo Guerreiro. Mas em abril aqui. Em abril. Mas uma coisa que também a gente tem que observar, que o Grêmio, na minha maneira de segue a resenha lá no Toque de Bola. E olha só quem já está aqui no estúdio com a gente, Bianca Scheren, a Miss Rio Grande do Sul Emotion 2019. Um prazer te receber aqui, Bianca. Prazer estar aqui com vocês, com o pessoal aí de casa. Como é que está sendo esses primeiros dias como Miss? Olha, tranquilo até o momento, né? Vamos ver como é que vai ser o decorrer dessa semana, mas já tá uma semana bem atarefada, Cris. Parabéns. Já mudou a vida. Olha, Cris, eu tenho uma curiosidade. Qual é o time que ela torce? Que vi que tu time fez uma a Miss chamada. torce? Ai. Será que eu conto? Depois do intervalo, pode ser? Depois do intervalo. Depois do intervalo, vamos ver qual é a camisa que a Miss Rio Grande do Sul Emotion veste. É já, não sai daí. Tem mais Grêmio e Inter também, tá bom? Estamos de volta com os donos da bola e vamos direto ao vivo na concentração do Grêmio no Moinhos de Vento, bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Lá está Marcelo Salzano, cheio de informações do Tricolor. Salzano. Bom, Cris, de volta aqui da concentração do Grêmio no bairro Moinhos de Vento. E Luan fala agora sobre as polêmicas dos clássicos grenais passados. Ele que costuma se dar muito bem diante do Internacional. Acho que nos últimos anos, igual você falou, acho que foi mais iniciativa deles, né? A gente não vai para o jogo com esse intuito, a gente vai somente para poder vencer. Isso foi consequência do que eles disseram lá, a gente revidou daqui com títulos e está tudo certo. Isso faz parte da rivalidade, mas a gente vai encarar eles como vai encarar qualquer outra equipe no Campeonato Gaúcho, sempre buscando as vitórias para a gente poder ser campeão. Esta palavra do atacante Luan. Vale sempre ressaltar o seguinte, viu, Cris? O Grenal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho está marcado para o dia 17 de março, um domingo, na Arena do Grêmio. Grande abraço, Cris.
Abraço, Salzano. Bom trabalho. Olha só, vem aí o primeiro Connected Content, o maior evento de negócios no mercado de conteúdo no sul do país. Um dia inteiro com painelistas de vários segmentos discutindo e mostrando cases de sucesso focados no futuro da comunicação. Vai ser dia 29 de janeiro, no auditório da ESPM em Porto Alegre. Quer participar? Entre em contato com Sinapro RS através do telefone 51 3395 1063 ou pelo e-mail sinaprors@sinaprors.com.br. Mas olha só, Caco, todo mundo está com medo, né? Porque o Inter vai pegar o River e aí esses tropeços de início de campeonato do Internacional, como é que vai encarar o River depois lá na Libertadores? Mas o River também está tropeçando e muito nesse início aí de temporada, dá pra fazer não é? até um trocadilho, foi o River. Não é, Gabriel Correia? É verdade, Cris e Caco. Ele vai... Olha, são 3 rodadas já no Campeonato Argentino e 3 derrotas para o time do River Plate. A última foi ontem. Então, um problema a mais e se o torcedor estava com medo, pode ser que agora dê uma aliviada vendo as atuações recentes do River. Eu acho. Não alívio, estão né? sozinhos. Caco, vamos presentear a nossa Miss Rio Grande do Sul, The Emotion? Nós temos envelopados aqui no esconderijo secreto 2 camisetas aqui. Ela vai dizer o time que ela vai torce. ter que dizer qual é o time dela. Bianca, gremista ou colorada? Colorada. Olha só, então eu vou pegar aqui no nosso envelope. Tem uma pra cá, eu vou pegar a vermelha, tá aqui, ó. Olha só que legal, Bianca. Aqui. E olha só, aqui, é o novo reforço do Colorado. Muito bem. Nós já vamos mostrar, nós estamos ilustrando ali, Bianca. Olha lá, ó. E aqui eu vou pedir para que tu vire, olha aí a homenagem que legal. Olha Bianca Schering, 19 de 2019. Amei. Bonito, gostou? Hein? Amei. Agora precisa estrear presente... ela, né? Num jogo de futebol. Eu acho, para dar sorte. O presente é do Inter pra ti, tá? O clube a gente pediu e o clube deu de presente pra ti. Tomara que agora dê sorte, né? Vamos vencer o próximo jogo. Tá preocupada com esse início? Tu acompanha muito assim, às vezes tava muito concentrada, claro, no Miss Rio Grande do Sul. Mas tu acompanha, sabe dos resultados, viu que o Inter não começou muito bem. Te preocupou um pouco esse início? Com certeza, né? Mas agora eu sei que essa camisa aqui vai dar sorte. Vai dar sorte. Tô com o pé quente, então vamos lá. Mostra teu nome ali, mostra o nome atrás. Olha só, Bianca, é o novo reforço do Inter. E eu quero agradecer, cara, com a produtora Rebeca Rosa, que não mediu esforço para entrar em contato lá com o Internacional, que também gentilmente nos atendeu e está presenteando a Bianca Schering, a Miss Rio Grande do Sul, a Miss Colorada. Parabéns, Bianca. Ô, Bianca, e esses primeiros dias como Miss Rio Grande do Sul, The Emotion, as pessoas estão muito... te procurando muito pelas redes sociais, aumentou teu número de seguidores, muitas fotos. Sim, Cris, tá bem corrido, mas é muito gostoso, né? Porque a gente acaba recebendo muito retorno do público, o que é bom. Porque tem bastante retorno positivo, então o pessoal tá ali torcendo, mandando energia. É tipo um jogo de futebol, né? Eles estão torcendo pro Rio Grande do Sul ganhar lá no Miss Brasil. E tem aquela história da cidade torcendo, uma cidade Estrela vibrando. Eu estive sábado com a Bianca lá em Estrela, o desfile no caminhão de bombeiros, carreata. Era de futebol, aquela de título de campeonato. Era título de campeonato, exatamente. A comunidade de Estrela, assim, ó, enaltecendo a filha ilustre e a Bianca Schering, a Miss Rio Grande do Sul, The Emotion. Que legal. Isso foi maravilhoso. E ela tá se revendo aqui, eu tava dando uma olhadinha aqui, eu não consegui olhar ainda. Agora Bianca, muito obrigada, boa sorte, que a tua camiseta também dê sorte ao Internacional. Amém. Vai dar. Boa sorte no Miss Brasil. Sucesso no Miss Brasil, para todos nós torcendo por ti. Muito obrigada. Um beijo para você que ficou com a gente até agora, ó. Obrigada pela sua companhia. Tchau. Tabelando com a mesa.